A Sorvetes Boleiro tem fabricação própria de alto nível em sorvetes, açaí e picolés. E agora também com self-service em Teresópolis. Conheça a nossa linha Premium, com sabores incríveis para os mais apurados paladares. Nosso atacadão oferece preços imbatíveis para revenda. Vale a pena conferir. Visite uma de nossas 3 lojas em Teresópolis e faça uma viagem ao mais puro sabor. Ei você, se liga em tecnologia? Curte PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC? E que tal iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e Xiaomi? Action Figures, capas e películas? Assistência técnica precisa? Tudo em um só lugar com o melhor preço da cidade. É na IAE, a loja mais completa. Será que Deus pensa a meu respeito? É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz prospera. Então de uma vez por todas você precisa entender que você tem a bênção de Deus. Aonde tu pisar vai dar certo, aonde tu colocar a mão vai dar certo. Deu errado no passado, não importa, vai dar certo agora. Deus está com você, a bênção de Deus está sobre você. Existe uma bênção, existe um favor, existe uma graça sobre a tua vida. Não importa o que o teu vizinho disse, não importa o que disseram pra você na infância, não importa o que disseram pra você no passado, importa é o que Deus acha ao teu respeito. Olá, seja bem-vindo ao campus online da Lagoinha Teresópolis. E essa noite eu quero incentivar você a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que tem uma palavra do céu para a sua vida. A gente está com um irmão nosso, um amigão, cara, ele tem algo para liberar do céu para a sua vida, Thiago Godoy. Então se prepara aí, abre o seu coração, porque eu tenho certeza que um mover especial está entrando na sua casa agora. Riquezas deste mundo, o ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Tuas bênçãos, se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Desejo do meu coração.
Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Aleluia. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Aleluia. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar. Aqui tua face eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Oh, aleluia. É impossível alguém estar perto de ti, tuas bênçãos e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás, tu cumprirás, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar, Senhor, se eu te buscar, Senhor. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, aleluia. Peça adorado, Deus. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo na casa, tu és bem-vindo em nós, Deus. Aleluia. Olá, meu nome é Priscila Mineiro e eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos ler juntas Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Durante a trajetória da nossa vida, estamos sujeitos a passar por experiências boas e ruins. Muitas pessoas sofrem com o passado devido a experiências negativas que não conseguiram superar. Deus não quer que você fique preso no seu passado. Não existe ferida que o Senhor não possa cicatrizar.
Não permita que o passado venha te paralisar e impedir que você venha viver e experimentar o melhor de Deus. Decida hoje a esquecer o que te aconteceu e avance em direção a coisas novas. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Esteja aberto para o novo de Deus. Não tenha medo de viver um ciclo de experiências negativas, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que você venha querer estar livre do seu passado e para isso você precisa decidir abrir mão da sua dor, jogar o lixo da ofensa, da rejeição, da traição, da dor, da mágoa embora. Que você venha olhar para Deus, porque Ele tem planos para você, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro para você. Um beijo no seu coração. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. A gente vai falar nessa noite sobre algumas lições importantes que nós precisamos conhecer para atravessarmos os desertos da vida, né? Então, 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, vai dizer assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, e disse assim: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Você vai me acompanhar nessa luta contra Moabe? E Josafá respondeu: sim, eu irei. Serei o teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E Josafá perguntou: por qual caminho nós atacaremos? E Jorão respondeu: vamos pelo deserto de Edom. Vamos pelo deserto de Edom. Sabe, fazendo um resumo dessa história, para você poder se situar no contexto da mensagem, no contexto da passagem. Após a morte de Acabe, Mesa, que era o rei de Moabe, se rebela contra Israel. Jorão, que era o rei de Israel, nessa etapa a gente já tem o reino, né, Israel dividido, o reino dividido. Israel era o reino norte com 10 tribos, Judá era o reino do sul com 2 tribos, e o Jorão era rei de Israel. E quando o rei de Moabe, Messa, ele se revolta contra o rei de Israel, contra Jorão, Jorão vai fechar parceria, estratégia de guerra. Jorão vai até o reino de Judá, onde o rei é Josafá, e Jorão vira assim: Josafá, o lance é o seguinte, Moabe se revoltou contra mim, será que você pode ir comigo nessa batalha? Depois de falar com Josafá, Jorão, por uma estratégia de guerra, ele vai até um outro rei, um terceiro rei, chamado não, porque a Bíblia não fala o nome dele, mas era o rei de Edom, um outro reino, né? E ele fecha uma aliança com o rei de Edom também, para que esses 3 reis juntos pudessem atacar o exército moabita. Mas pastor, por que ele faz isso? Por uma estratégia de guerra. Porque a intenção de Jorão seria atacar o exército moabita pela retaguarda, para de alguma maneira tentar pegá-los desprevenidos. Só que para isso, ele teria que passar pelo território de Judá, pelo território de Edom, para só depois chegar no território moabita, onde os moabitas estavam agrupados lá. Então, estratégia de guerra, ele fala: cara, para que eu não tenha que guerrear contra Judá,
depois guerrear contra Edom, para só depois chegar onde de fato eu quero, então eu vou fechar alianças. E assim ele faz, ele fecha essas alianças, né? Os 3 reis se juntam e eles vão atravessando o deserto de Edom para poder chegar até o local da batalha. Só que o texto vai dizer, você pode ler em casa depois, o texto continua, esse capítulo é um pouco grande, e o texto vai continuar dizendo que após 7 dias de caminhada no deserto, após quantos dias? 7, após 7 dias de caminhada no deserto, a água acabou. Não havia mais água para dar de beber ao rebanho, não havia mais água para que os soldados pudessem beber. Irmão, e você sabe, deserto é um lugar seco, deserto é um lugar árido, não tem água. É impossível sobreviver no deserto se você não tiver uma reserva, um armazenamento, alguma coisa de água. E aí, o que Jorão, que era o rei de Israel, né, o que Jorão, quando isso acontece, Jorão ele fala assim, Deus nos juntou aqui, os 3 reis, para que a gente pudesse ser morto aqui nesse deserto. Isso é castigo de Deus. Agora, é engraçado que muitas vezes a gente também faz isso. Jorão não consultou a Deus em nenhum momento sobre aquilo que ele tinha que fazer, por qual caminho que ele iria, qual atitude que ele deveria tomar. Ele simplesmente decidiu e foi. Chegou lá na frente, alguma coisa aconteceu, não saiu como ele esperava. O que acontece? Isso é culpa de Deus. E a verdade, irmão, é que às vezes isso acontece com a gente. A coisa aparece uma porta aberta na nossa frente e a gente sai entrando. Tem cheiro de coisa de Deus, tem cheiro de porta de Deus, parece que é de Deus, e a gente nem pergunta a Deus nada. E aí a gente entra por algumas portas, chega lá na frente, alguma coisa dá errado, e a gente fala assim, coloca a culpa em Deus, porque Deus é o culpado. Ei, não, nem toda porta que se abre na nossa frente é a porta que Deus abriu pra gente, não é verdade? E aí, Jorão, quando fala isso, Josafá, rei de Judá, ele era alguém que tinha um histórico de relacionamento com Deus. Josafá pega e fala assim, não, Jorão, calma aí, não é isso não. Será que não tem aqui nenhum profeta, nenhum homem de Deus, para que nós possamos consultar o Senhor por meio dele? E aí alguém responde, olha, tem um cara aí chamado Eliseu. Aí Josafá fala assim, cara, então manda chamar, porque a palavra de Deus está com ele. Aí aparece Eliseu no cenário. Quando Eliseu aparece no cenário, Eliseu ele olha com certo desprezo para Jorão, porque Jorão é descendente de Acabe, e Acabe foi um rei que teve em Israel, que perseguiu e matou os profetas. Eliseu é um profeta, ele está diante de alguém que não honrava o Senhor, ele está diante de alguém que caminhava por esse mesmo caminho de perseguição aos profetas. E aí no capítulo 3, no versículo 14, nós temos a fala de Eliseu no cenário. Acompanha comigo aí. Versículo 14 do capítulo 3 vai dizer assim: então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Eliseu está falando com Jorão. Mas agora, tragam-me um arpista, tragam-me um músico. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água. Vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco, porque Deus também entregará Moabe nas suas mãos. A palavra profética liberada, através do profeta Eliseu, foi uma palavra de livramento, não só de suprimento, mas também uma promessa de livramento. Irmão, quando a gente fala de deserto, a gente pensa o quê? No lugar árido, no lugar onde nenhuma vegetação cresce, no lugar onde não tem água, no lugar onde raramente chove. O deserto é um lugar onde qualquer tropeço pode levar à morte. É impossível caminhar pelo deserto sem ter conhecimento de causa, de como sobreviver ao deserto. Não é verdade? Quais são os perigos do deserto? Os perigos do deserto são tempestades de areia,
que ofuscam a visão, geram perda da orientação geográfica, insolação por falta de proteção. A verdade é que na nossa vida nós atravessamos inúmeros desertos. Alguém aqui não atravessa deserto? Se você está aqui, levanta sua mão e eu quero que você no final do culto ore por mim. Todos nós atravessamos desertos, todos nós enfrentamos dificuldades. Agora, é loucura tentar atravessar os desertos da vida sozinho. É loucura, porque, cara, tem muita gente com perda de visão, tem muita gente sem conseguir enxergar além, porque está tentando atravessar o deserto sozinho, e aí está no meio de uma tempestade de areia, é poeira para tudo quanto é lado, e não consegue enxergar aquilo que está do outro lado. Tem muita gente que está no deserto, tentando atravessar o deserto sozinho, sem orientação, sem um guia, sem alguém que conhece a região, e acaba ficando perdido geograficamente. Por quê? Porque a paisagem é muito parecida. Se você não tiver uma referência, é fácil você se perder, é fácil você estar perdido geograficamente no meio de um deserto. Tem muita gente desorientada na caminhada da vida, porque está atravessando deserto, está tentando atravessar deserto sozinho. A nossa vida, ela é marcada por desertos, por estações. E hoje eu quero compartilhar com você rapidamente 5 lições que nós nunca podemos esquecer, para que nós possamos atravessar os desertos da vida. O que é necessário? O que eu preciso saber? O que eu preciso conhecer para atravessar os desertos da vida? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte. Número 1, o deserto é uma escola onde Deus nos prepara. Deserto é uma escola, irmão. Pastor, como assim? Se nós olharmos na Bíblia, nós veremos que os grandes homens de Deus, muitos deles, antes de ser quem eles foram forjados por Deus no deserto. Moisés, Elias, João Batista. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, está lá em Mateus, o que vai estar escrito lá? E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto é uma escola, é um lugar de treinamento. É interessante porque quando eu olho para o texto, a resposta de Eliseu para esses 3 reis, a resposta de Eliseu para Jorão, para Josafá, não é que Deus iria livrá-los do deserto, mas é que eles experimentariam o livramento de Deus no meio do deserto. Sabe? Presta atenção, às vezes a gente faz algumas orações assim: Deus, me livra desse deserto, me livra dessa situação. Ei, eu aprendi alguma coisa, eu queria compartilhar isso com você. Antes de mudar as situações da nossa vida, Deus quer nos mudar através dela. Antes de mudar as situações ao nosso redor, Deus quer nos mudar através das adversidades, através das situações que nós estamos passando. Deus é um Deus de processo, irmão. Os processos de Deus não são para mudar a Ele, porque Ele é imutável, mas os processos de Deus são para nos mudar. Deus, quando vai fazer alguma coisa na vida de alguém, Deus nunca está atrás de um milagre momentâneo, mas Deus está atrás de um ensino permanente. Se Deus os livrasse do deserto, já seria um milagre absurdo, mas Deus sempre vai além, irmão. Ei, o deserto é uma escola onde Deus nos ensina muitas verdades. Quando Deus vai livrar o povo de Israel do Egito, olha só, o principal objetivo de Deus é tirar o Egito de dentro do povo. O povo de Israel, lá no Egito, eles eram escravos. O que eles eram? Com essa boca murcha aí não, meu irmão, me ajuda, vai. O que eles eram? Escravos. Irmão, o que escravo tem? O que escravo tem? Nada. Escravo está acostumado a viver daquilo que ele recebe. Aí, Êxodo capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: eles insistiram, dizendo: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Presta atenção, olha a fala de Moisés e Arão com o faraó. Permita-nos caminhar 3 dias no deserto para
oferecer. Presta atenção, escravo não está acostumado a dar, escravo está acostumado só a receber. Aí o que Deus fala? Ei, eu vou levar vocês para uma terra onde vocês não serão escravos, mas uma terra uma terra que emana leite e mel. É necessário que vocês comecem a mudar a mentalidade de vocês, porque lá nessa terra para onde eu vou levar, vocês não serão escravos, vocês não viverão daquilo que vocês receberão, mas vocês desfrutarão de tudo aquilo que já está disponível. Então começa a mudar a chave da sua mente, comece a desintoxicar essa mentalidade de escravo de dentro de vocês, começa a virar a chave, começa a gerar um espírito generoso. Se acostumem a dar, porque o lugar para onde eu vou levar vocês tem abundância, e vocês precisarão aprender a oferecer, aprender a dar, aprender a ser generosos. O que é isso? Escola. Deus está ensinando esse povo. Irmão, ninguém permanece numa escola para sempre. Escola é um lugar de passagem. Tem dia para começar, tem dia para terminar. Tem ano para começar, você entra em tal série, você sai em tal série. Escola não é lugar de permanência. Escola é lugar de passagem. À medida que você alcança, cumpre alguns requisitos, alcança alguns níveis, você passa para um nível maior, e todos esses níveis, ao final de todos esses níveis, você está preparado para um propósito ainda maior. Você está preparado para viver coisas ainda maiores. Tem muita gente que não está vivendo coisas ainda maiores em Deus, porque está tentando abortar os processos de Deus, porque não entende que deserto é um lugar de passagem, e continua tentando evitar os desertos da vida, continua tentando permanecer nos desertos da vida. Não, deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Sabe, não olha para o lado agora não, mas você conhece alguém que quando você fala com ele: e aí, irmão, como é que você está? Estou na prova, estou no deserto. Tem gente que se você encontrar o ano inteiro com ele, todos os dias ele vai falar o quê? Estou no deserto, estou na prova, estou no deserto. Ei, irmão, não existe prova que dure para sempre, não existe deserto que dure para sempre. Deus não te criou para viver no deserto onde você está, Ele te criou para viver na terra prometida. Ei, o deserto é apenas um lugar de passagem, o deserto é apenas uma escola. Para quê? Para que quando a gente chegar no lugar que Deus tem para a gente esteja forjado, a gente esteja firme, a gente esteja pronto, a gente esteja forte. Por quê? Porque tem coisas maiores depois desse deserto. Deserto não é o meu lugar, deserto não é o seu lugar, deserto é apenas um lugar de passagem. Existem coisas ainda maiores do outro lado. Querer viver a vontade de Deus significa que a gente vai ter que passar pelos desertos da vida. Pastor, mas é injusto entrar nos desertos, é injusto viver deserto. Ei, mas é o deserto que separa os santos dos supostos santos. É o deserto que separa os adultos dos meninos. É o deserto que separa aqueles que são constantes daqueles que são inconstantes. O deserto nos ensina a ficar de pé. O deserto nos ensina a confiar as nossas inquietações ao Senhor. O deserto nos ensina a ter confiança em Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus, da sua provisão, da sua palavra. Agora, a gente precisa aprender outra coisa: a enxergar o deserto como uma escola, e a observar tudo o que acontece na escola, tudo o que acontece no deserto. Irmão, uma criança vai para a escola, por mais que ela não goste de estudar, mas ela não chega em casa falando que na escola só tem coisa ruim acontecendo. A coisa ruim, se ela não gosta de estudar, vamos pegar o pior caso. Se ela não gosta de estudar, a coisa ruim vai ser a aula, mas ela vai curtir o papo com os amigos, ela vai curtir o intervalo, ela vai curtir o recreio, ela vai curtir as amizades, ela vai curtir, porque tem coisas ruins acontecendo? Tem, mas também tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. O povo de Israel caminhou no deserto, mas o povo só sabia murmurar, reclamar. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, cara, Deus estava fazendo pão cair do céu, Deus estava fazendo água sair da rocha, Deus estava protegendo o povo durante o dia com uma nuvem para que eles pudessem caminhar. Deus aquecia o povo durante a noite com uma coluna de fogo. Deus fez com que as roupas deles não se desgastassem, as sandálias não se desgastavam. Imagina isso, irmão, que maravilha.
maravilha para você, marido, a roupa da esposa crescendo junto com o corpo, aleluia. As irmãs já estão assim, pastor, para de pregar. Ia crescendo junto, rapaz. Você pai, imagina, o pé do teu filho ia crescendo junto com a sandália dele. Olha só que milagre, irmão. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Aleluia. Tem coisa boa acontecendo. Irmão, preste atenção. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse parar de focar no problema e começasse a focar no lugar que Deus vai te levar. Pare de focar nos problemas que acontecem ao seu redor e comece a focar no lugar para onde você está indo. Deus te deu uma visão. Deus tem uma terra prometida para você, para sua casa. Deserto é normal acontecer, problemas é normal a gente enfrentar, mas existe algo maior do outro lado. Existe uma promessa de Deus do outro lado. Você não vai perecer no meio desse deserto, não. Essa era a hora que você aplaudia Jesus. Irmão, preste atenção. A vida não é fácil, mas ela pode ser leve. Êxodo capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Ei, quando Deus tirou o povo do Egito, nunca passou na ideia de Deus que o deserto fosse um lugar de sofrimento, mas na mente de Deus, o deserto era apenas parte de um processo e também seria um lugar de festa. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Ei, calma, confia em Deus, porque até no meio das suas maiores lutas, adversidades, até no meio das suas maiores tribulações, no meio do seu maior deserto, Deus vai te fazer celebrar. Deus vai te fazer celebrar. Deus vai te fazer celebrar. Pastor, mas eu estou no meio do maior deserto da minha vida. Ei, então se prepara, porque vai ter a maior festa da tua vida no meio desse deserto aí. Deserto é uma escola, vai acabar, vai passar. Você não vai perecer no meio desse deserto, não. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso saber atravessando o deserto é quem é o meu Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu conheço o seu caráter. E se eu conheço o caráter de Deus, eu consigo descansar na graça e no favor de Deus. Sabe, é o conhecimento que nós temos de quem Deus é, que nos dá confiança para a gente enfrentar as adversidades da nossa vida. É o conhecimento que nós temos de quem Deus é, que nos dá confiança para a gente poder atravessar os desertos. Ei, irmão, você pode estar aqui e falar assim: pastor, mas eu estou passando hoje pelo deserto da enfermidade. Ei, você pode estar passando pelo deserto da enfermidade, mas quando você conhece a Deus, você sabe que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara todas as enfermidades. Você sabe que na palavra está escrito que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pastor, eu estou passando por um deserto na minha vida financeira. Ei, irmão, Ele é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Pastor, eu estou passando por um deserto que tem tirado a minha paz. Ei, fica tranquilo, nele nós temos a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Pastor, eu estou passando por um deserto na minha família. Ei, meu irmão, não tenha medo. Família é um projeto de Deus. Ele é o maior interessado em ver a sua casa sendo salva, sendo restaurada, alianças sendo renovadas. Pastor, mas eu estou atravessando por um deserto que tem me enchido de medo. Mas eu sei que está escrito que Deus não me deu o espírito de medo. Deus não me deu o espírito de medo. Quando eu conheço quem Deus é, quando eu conheço quem Deus é, eu descanso na sua graça, no seu favor e no seu caráter. Aleluia. Ei, Davi conhecia quem era o Deus que ele servia, e por isso Davi não temeu o gigante. Josué e Caleb conheciam quem era o Deus deles, e por isso não duvidaram de que conquistariam a terra. Sadraque,
Mesaque e Abidnego, eles conheciam o Deus deles e por isso eles não tiveram medo de serem jogados na fornalha. José conhecia quem era o Deus que ele servia e por isso ele não trocou a promessa pela proposta. Pedro e João conheciam o Deus deles e por isso eles tiveram ousadia para dizer a um coxo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ei, o que você está esperando? É o conhecimento que nós temos de quem Deus é, que vai nos sustentar para que a gente possa atravessar as adversidades e os desertos da vida. A Bíblia diz lá em Oséias 4,6 que o povo perece pela falta de conhecimento. Tem gente que sabe tudo do inimigo, irmão. Tem gente que sabe tudo. Conhece gente assim? Não olha para o lado agora não. Sabe todos os nomes de doença. Não, porque tem... rapaz, é artrite, artrose, osiite. Osiite é um negócio do capeta, né? Vem do inferno. Sabe tudo quanto é nome de doença. Sabe tudo quanto é nome de demônio. Sabe tudo quanto é nome de um monte de coisa ruim. Irmão, mas eu não sabe nada de Deus. O que vai me sustentar no deserto da vida não é conhecer os perigos do deserto. Isso me ajuda a atravessar. Mas é descansar no caráter daquele que me chamou. Se foi Deus que me chamou, se Deus está comigo, eu vou passando por aqui, tá de boa, porque eu não estou sozinho, eu estou com Ele, eu estou descansando na graça, eu estou descansando no favor, eu estou descansando. Pastor, então eu não tenho que saber o nome de nada. Meu irmão, o único nome que você precisa saber é o nome de Jesus, porque Ele é suficiente, aleluia. Terceira coisa que eu preciso saber nos desertos da vida, para atravessar os desertos da vida: Deus tem um plano. Você pode dizer isso comigo? Deus tem um plano. Mesmo aí longe de onde você está, vira para alguém que está do seu lado e fala assim: aponta para ela, porque ela não está vendo tua boca por causa da máscara. Aponta para ela e fala assim: Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano, irmão. Olha o que o profeta disse: cavem nesses vales muitos poços. Parece que a gente não entende. No meio do deserto, não tem água, vamos mandar cavar poço. Que parada é essa? Que Deus maluco é esse? Irmão, Deus sempre tem um plano. Eu não preciso entender os planos de Deus. Eu só preciso confiar que Ele tem um plano. E a Bíblia diz que os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Acho que você não entendeu não. Ei, Deus tem um plano, pastor, mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você só precisa confiar que a palavra diz que os planos de Deus a nosso respeito são planos, são pensamentos de paz e não de mal. 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 Deus tem um plano. Deus não é pego de surpresa. As circunstâncias da nossa vida não pegam Deus de surpresa. Deus, Ele tem um controle de tudo, irmão. O diabo acha que pode pegar Deus de surpresa, mas está muito enganado. O diabo não conhece o seu futuro. Ele mente para você. Ele conhece, ele sabe que Deus tem um propósito para você. E ele sabe que se você chegar no lugar do propósito de Deus, você vai ser uma bomba no inferno. Porque cada propósito do céu liberado sobre cada vida é uma bomba atômica no inferno. Mas o diabo não conhece o teu futuro. Ele não conhece o final da tua história. Sabe, se ele conhecesse o futuro, eu ouso dizer que ele jamais agiria, né? Ele jamais contribuiria para que os homens de Deus chegassem no seu destino em Deus. Como assim, pastor? Irmão, presta atenção. Se o diabo conhecesse o futuro, eu tenho certeza que ele jamais agiria na vida dos irmãos de José, para que José fosse vendido como escravo. Se o diabo conhecesse o futuro, eu tenho certeza que ele não entraria no coração de Judas para que Judas pudesse trair Jesus. Se o diabo conhecesse o futuro, eu tenho certeza que ele não tentaria parar Paulo, perseguindo Paulo, colocando Paulo numa prisão e dando tempo a Paulo para escrever as maiores e mais reveladoras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu enquanto estava preso. Ei, pastor, não estou entendendo. Preste atenção, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam
cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, o que é isso? Ei, o diabo pode tentar contra você, mas todo mal que ele tenta contra você, Deus transforma para o bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. 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 Sabe o que eu acho interessante? Todos nós conhecemos a história. Quando os espias vão olhar a terra. E aí, Josué e Caleb falam, caraca, vamos embora, vamos conquistar, pá, e tal. Mas aí os 10 viram e falam assim, não vamos conquistar não, porque a terra é boa. Olha o lance da visão. A terra é boa, mas nessa terra tem os descendentes de Enaque. Presta atenção nesses nomes aqui. Os descendentes de Enaque, os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Estão tudo lá. Eles vão destroçar a gente, sendo que o que eles se esqueceram é que muito tempo antes, Deus já tinha falado com Moisés. Lá em Êxodo 23, Deus falou assim com Moisés, olha, o meu anjo vai à frente de vocês e fará vocês chegarem à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Não se curvem diante dos seus deuses, tá? E Deus fala mais um monte de coisa. Aí Deus fala assim, eu causarei pânico entre os heveus, entre os cananeus, entre os hititas, para expulsá-lo diante de vocês. Olha só o que Deus fala, eu não os expulsarei num só ano, porque se eu fizer isso, a terra vai se tornar desolada, os animais selvagens vão se multiplicar e vão ameaçar vocês. Eu vou os expulsar pouco a pouco, até que vocês sejam fortes o suficiente, numerosos o suficiente para tomarem conta da terra. Irmão, Deus já tinha um plano preparado para que aquela terra fosse conquistada. Aquela terra não seria do povo de Israel, aquela terra já era do povo de Israel. Por quê? Porque Deus já tinha falado, e quando Deus libera uma palavra, aquilo já é uma realidade, irmão. Já era deles. O que eles chamavam, o que aqueles 10 espias chamaram de problema, Deus estava falando assim, vocês não entenderam nada, isso não é problema, isso é cuidado. Sabe, e existem situações na nossa vida que é exatamente assim, a gente acha que é problema, a gente acha que está enfrentando problema, e Deus está dizendo assim, ei, fica tranquilo rapaz, Rafael, você não consegue ver além da curva, você está vendo o que vem aqui na frente, mas eu estou vendo lá na frente o que você está chamando de problema, isso é cuidado, descansa meu filho, descansa minha filha, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano, você vai atravessar esse deserto, eu tenho um plano, só descansa. Quarta coisa que nós precisamos saber para atravessar os desertos é que existe um poder disponível no louvor. Existe um poder disponível no louvor. É interessante observar que Eliseu, quando pede, Eliseu vai liberar a palavra profética, Eliseu pede um músico, Eliseu pede um arpista. O que eu enxergo aqui é que isso remete a louvor. E presta atenção aqui, sabe o que significa louvor? Louvor significa elogiar a Deus. Louvor não é música. Louvor, apesar da música ser um meio pelo qual nós também louvamos, mas louvor não está ligado à música. Louvor está ligado a dizer quem Deus é. Louvor está ligado a elogiar. A palavra louvor significa elogiar a Deus. E sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Por que a gente não pode esquecer o poder disponível do louvor? Porque quando nós declaramos quem Deus é, nunca foram os problemas externos, mas é sempre a murmuração que vem de dentro. O povo de Israel pereceu no deserto, não foi por causa do sol, não foi por causa da falta d'água, não foi por causa de escorpião, não foi por causa de tempestade de areia, mas uma geração inteira não chegou no lugar da promessa, não chegou na terra da promessa, porque ao invés dos seus lábios estarem cheios de louvor, cheios de adoração, estavam cheios de murmuração.
Quando os nossos lábios estão cheios de louvor, irmão, nossa boca está vazia de murmuração. É por isso que a gente não pode esquecer que existe um poder disponível no louvor. É por isso que a gente não pode esquecer, porque quando eu estou louvando, quando eu estou cantando, quando eu estou dizendo quem Deus é, quando eu estou exaltando quem o Senhor é, dizendo os seus feitos, anunciando os seus feitos, eu posso estar passando no meio do deserto que foi, irmão, mas eu estou tranquilo, porque eu estou aqui, mas Deus está comigo. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. Eu estou aqui, mas eu estou vendo milagre. Eu estou aqui, mas eu estou vendo todo dia provisão chegando. Eu não tenho nada, eu não sou merecedor, eu sei, mas tem água saindo da rocha, tem pão descendo do céu. A padaria do céu não fecha nunca. É pão fresco todo dia, é provisão todo dia, é milagre todo dia. Existem batalhas na nossa vida, irmão, que a gente vai vencer, sabe como? Através de dizer quem Deus é. Quando eu começo a louvar, elogiar a Deus, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo Deus para o meio da minha situação. Eu estou trazendo Deus para o meio da minha batalha. Paulo e Silas estavam na prisão. O texto diz que perto da meia-noite eles murmuravam, é isso? Não, o texto diz que perto da meia-noite eles começaram a cantar, eles começaram a exaltar quem Deus é. E algo aconteceu naquele lugar, uma presença gloriosa encheu aquele lugar, que as portas das prisões foram quebradas, se abriram, cadeias foram quebradas. Ei, pastor, eu estou preso, irmão. Comece a trazer Deus para o meio da tua guerra. Comece a trazer Deus, a exaltar Deus no meio do teu deserto. Quinta e última coisa. Fique de pé comigo no seu lugar. A quinta coisa que eu preciso saber para atravessar o deserto da vida é que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Deus continua trabalhando. Eu acho que você não entendeu. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pastor, como assim? 2 Reis, capítulo 3, versículo 17, olha a palavra de Eliseu. Assim diz o Senhor: cavem muitos poços neste vale, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água. Vocês não verão indícios, mas a provisão vai chegar. Vocês não verão sinais, mas o milagre vai chegar. Eu não estou aguentando mais o deserto que eu estou atravessando. Ei, você não precisa desistir. Você não precisa se entregar. Porque Deus pode fazer água brotar no deserto onde você está. Deus pode fazer água brotar no teu deserto hoje. Aliás, Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, a provisão que você precisa chega na sua vida hoje. Deserto não é o seu lugar. Deserto não é o seu lugar. Se você está numa terra seca há muito tempo, pastor, o que eu faço? Comece a cavar poços. Comece a cavar poços. O que é isso? É se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Cave poços, cave poços, cave poços, cave poços. Deus está te preparando, está se preparando para te abençoar. Cave poços, porque o dia seguinte será melhor do que o anterior. Cave poços, porque Deus encherá os poços cavados na sua família. Deus encherá os poços cavados no seu casamento. Deus encherá os poços cavados na sua finança. Deus encherá os poços cavados na sua saúde. Cave poços, se preocupe em cavar poços. Porque se a água viesse e eles não tivessem cavado os poços, a água iria passar. Eles iriam perder a oportunidade. Provavelmente eles não teriam o que beber, nem o que dar de beber aos seus animais, e provavelmente eles perderiam aquela batalha. É interessante notar que Deus não fala para que eles cavem poço. Deus fala para que eles cavem poços. Não é no singular, mas é no plural. Porque talvez um grande poço resolvesse o problema deles, irmão. Mas o que eu entendo quando eu leio isso é simplesmente o seguinte: é como se Deus estivesse falando assim: prepare o seu espírito, prepare o seu coração, comece a gerar expectativa,
Porque quando eu abrir as janelas do céu para liberar a provisão sobre a sua vida, você não está entendendo, vai ser algo tão sobrenatural, tão grandioso, tão numeroso, que um poço não será suficiente. Então cave poços, porque as janelas do céu estão prestes a serem abertas sobre a sua vida. Cave poços, você não verá sinal, você não sentirá nada, mas o milagre vai vir, a provisão vai vir, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, ela vai vir. Uau, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que a sua semana não será mais a mesma. Cara, Deus mostrou para você que durante toda essa palavra, aquilo que você está vivendo não só tem um propósito, mas você é amado por Ele, você é amada por Ele. E eu tenho certeza absoluta que durante todo esse tempo, seu coração foi cheio de graça, entendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Você deseja viver um novo começo. Você quer viver uma nova história na sua vida. Você sabe que chegou um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. E Deus está dizendo para você essa noite: ei, eu te amo. Eu quero fazer com que você viva uma história que eu criei, que eu planejei. Antes de você nascer, eu já tinha sonhado com você, eu já tinha sonhado com os planos e projetos para a sua vida. E se você hoje está falando: cara, eu quero viver um novo começo, eu quero viver um novo tempo na minha casa, eu quero viver um novo tempo na minha vida, eu quero viver um novo tempo na minha família, eu quero que você dê um passo de fé agora. Jesus, ele disse que aquele que me confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está no céu. Eu quero que nesse momento você dê um passo de fé. Escreva aqui embaixo: eu quero um novo começo. Você quer viver um novo tempo, uma nova estação. Eu não estou dizendo que você não vai viver problemas na sua vida, mas eu tenho certeza de uma coisa: você estará com Jesus do seu lado, alguém que não te abandona, alguém que não te deixa, alguém que sabe, que te conhece, independente dos seus erros, decidiu se entregar, acreditando na sua melhor versão, para que você viva um novo tempo, sim, os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Se você nesse momento quer viver isso, você está dizendo para você mesmo: cara, eu quero um novo começo. Eu desafio você, escreve aqui embaixo: eu quero um novo começo. Eu quero viver uma nova história, eu quero ter uma nova estação na minha vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje, nada será mais da mesma forma como já foi na sua vida. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou ao coração do homem, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para a sua vida é algo especial, é algo único. E que nesse momento você possa entender a graça, o favor, a misericórdia de Deus te alcançando aí aonde você está. Amém? Então, cara, escreva aqui embaixo: se você deseja um novo começo, coloca com fé, com convicção, que Deus está dizendo para você: eu estou com os braços abertos para receber você e a sua casa. Eu quero orar pela sua vida, você que escreveu aqui embaixo, que deseja um novo começo, que você deseja uma nova história. Eu quero abençoar você. A Bíblia diz que através do nome de Jesus nós temos autoridade, cara. E Jesus está te dando essa autoridade para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele já planejou para você e na sua vida. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, no seu quarto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai invadir aí com a presença de Deus, para que você seja acolhido e que você entenda que o amor dele te alcança, independente de onde você esteja. Fechou? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que escreveu aqui nos comentários que deseja um novo começo. Eu declaro que a partir de hoje, um novo tempo que se inicia, Pai. A partir de agora, toda condenação, que receba essas pessoas que estão aqui confessando, declarando, Pai, com o coração aberto, que elas desejam um novo começo. Que o Senhor possa liberar uma graça, que o Senhor libere o perdão sobre os pecados, para que elas não vivam mais condenação, Pai. Nós declaramos um novo tempo, um novo começo, para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que a partir de hoje não vive mais elas, mas Cristo vive a partir de cada uma delas, Pai. Nós declaramos isso como igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Cara, você que ficou com a gente aqui até agora, eu quero dizer para você que você possa viver a melhor semana da sua vida, que você receba mais do favor e da graça de Deus, que você possa ser cheio de Deus, para que você viva os milagres de Deus na sua vida. Até a próxima, nós amamos vocês. Valeu! Assim que luto minhas guerras,
Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas
todos os seus gigantes já foram engolidos pelas promessas de Deus. Já caiu por terra. Já caiu por terra. Oh.